Boa tarde, Jacarezada. Todos vocês sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui do canal. E não se esqueçam de deixar o seu joinha, compartilhar ao máximo aqui a live. Deixa eu ir diretamente ao assunto aqui. A situação está muito feia e agora extrapolou um nível. E o que eu estou querendo dizer com isso? O Congresso, que já não estava muito lá com o Lula, né? Mas ainda os presidentes das casas, tanto Hugo Mota quanto Davi Alcolumbre, viajaram, foram para a China, passearam com Lula mundo afora, depois foram para a Rússia com Putin, não necessariamente na mesma ordem. Aparentemente o clima azedou. E eu tinha falado para vocês que o Lula ontem foi a Paraíba, um evento que estava lá, terra do Hugo Mota, e o Hugo Mota não foi, não viajou. E ainda chamei a atenção falando o seguinte, olha, ele não viajou único e exclusivamente por um motivo. O clima não está muito bom. Porque essa desculpa de que tinha coisa para fazer dentro do Congresso Nacional não cola. Porque hoje você sai de Brasília, vai até a Paraíba, faz o evento, entra no helicóptero, no avião, volta novamente, tudo isso num período de 4, 5 horas. Então ele conseguiria normalmente ter ido até a Paraíba, aparecido na foto, feito a inauguração. O problema é que ninguém mais quer aparecer na foto. Ninguém mais está querendo aparecer na foto. E a gente vem fazendo esse trabalho já há muito tempo, né? Eu estava outro dia dando risada com meu amigo Fábio Tom e meu amigo Mário Robert, né? E eu vi algo interessante que também o Paulo Figueiredo postou, né? Que existem umas pessoas, que nem entrou uma aqui agora, blá, 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 blá. Então, existem pessoas que adoram ficar fazendo isso. E eu estou falando isso porque eu estou dando risada, porque é assim que a gente tem que tratar as coisas. Vocês estão mudando o Brasil. O Congresso Nacional sentiu efetivamente o que está acontecendo. Tanto sentiu que nós estamos mostrando para vocês que o Congresso está pressionando o Lula. E eu vou ler aqui uma reportagem que vocês vão entender muito bem o que está acontecendo e por que o clima azedou. Olha só que coisa interessante isso que a gente vai trazer para vocês agora, nesse exato momento. Deixa eu pegar aqui, está no Metrópole. Olha só, após ultimato de Mota, governo admite não ter alternativa à IOF. E o que aconteceu? Hugo Mota diz que governo tem 10 dias para apresentar proposta alternativa ao IOF. E aí vem a reportagem, que era a que eu queria mostrar para vocês e que rapidamente a SECOM tirou da primeira página. Tá aqui, ó. Mota ameaça derrubar decreto do IOF e sugere rever isenções fiscais. Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, concedeu entrevista após a reunião de líderes na Câmara. E a situação tá tão ruim, mas tão ruim, porque o Maldade não avisou ninguém do que ia fazer. E calma que vocês vão entender algo importante. Vários parlamentares de vários partidos apresentaram decretos legislativos para derrubar a medida do Haddad. Vários apresentaram. Entre os que apresentaram, tem deputado do próprio PT. Eu vou explicar novamente para vocês, porque pode ser surpresa, porque já começaram a falar, eu não acredito no Mota, não acredito no Alcolumbre. E eu quero lembrar a vocês que eu também não acredito, né? Então isso não é novidade para ninguém. A questão toda não é acreditar, é entender. E olha só, o Hugo Mota está extremamente nervoso porque o Haddad e o Randolph Rodrigues fizeram uma cagada muito grande, como diz o PGR. Eles quiseram trazer uma informação como se o Congresso Nacional fosse capacho do governo e tivesse que atender o governo, queira ou não queira, porque senão a culpa seria do governo. E aí, meus amigos, o negócio azedou. Já estava azedo, agora azedou de vez. Então, este ultimato que o Mota está dando é para que o governo apresente uma proposta alternativa e retire a medida provisória. Retire o projeto. Se isso não acontecer, vai pela primeira vez ser aprovado um decreto legislativo derrubando uma medida do governo. E eles deram um ultimato, em 10 dias ou você apresenta ou um desses decretos legislativos vai ser apresentado. E avisaram o Haddad. Se eu pautar hoje, ele avisou, se eu pautar hoje qualquer um dos decretos legislativos, já tem mais de 200 projetos de decretos legislativos, 200, e entre eles projetos de deputados do próprio PT. Eu não estou falando da base aliada, eu estou falando do próprio partido do Lula. E aí o que está acontecendo? O Hugo Mota partiu para cima, se estressou, o Alcolumbre endossou o que o Mota falou. E a coisa está tão grave que
Na Câmara já está ruim, no Senado está pior. Dentro do próprio Senado, o Alcolumbre avisou o Haddad que, se pautar, passa e passa longe, com folga, um decreto legislativo derrubando a medida do governo. E eles ainda realmente fizeram até um favor para o governo. Eles falaram assim, olha, nós não vamos fazer isso agora, para dar tempo, vocês vão ter 10 dias para achar uma solução, mas através do IOF não vai. E aí o Lindenberg Farinha acabou de aparecer, né? Tá com o nariz, não sei se o bicho tá meio cansado, né? Falando o seguinte, nós queremos uma proposta alternativa, nós queremos apresentar que se mantenha o IOF para 2025, para depois de 2026, a gente fazer as reformas estruturantes. Não vai colar. E eu fiz uma live agora há pouco, falando para vocês, né, lá no Crocodilo Reaça, quem não viu, dá uma olhada lá. A situação tá feia e não vai colar porque ninguém acredita mais no governo. E eu tinha separado uma coisa interessante, que eu separei, que vai ser objeto, olha só, uma foto que eu vou comentar isso mais tarde. E aí muita gente vai pular, porque eu sei que existe muita gente que não nos acompanha, chega agora, tal, etc. E às vezes acha que política é fla-flu. Olha só que coisa interessante. Pega aqui essa foto é emblemática. Vamos lá, que eu vou entrar na matéria, eu separo. Olha, esta foto. Quem que o presidente Bolsonaro está dando esse abraço e tá todo mundo aqui gostando? Vocês sabem quem é? Vocês sabem quem que é essa foto? Exatamente, pessoal. Gilberto Kassab. Um encontro entre Jair Bolsonaro e Kassab dá dicas do que está por vir para 2026. E por que eu estou falando isso? Teve um embate essa semana da Marina Silva, que nós mostramos ao vivo para vocês, e um senador, que todo mundo conhece, o tal do Omar Aziz, partiu para cima da Marina Silva. Qual o partido do Omar Aziz? PSD de Gilberto Kassab. Eu vou detalhar mais precisamente hoje o que está sendo montado, o que está por vir. Então, eu estou falando, já começou. É perigoso, Kassab não, e não sei o que e tal. Aguardem que à noite eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo, o que está por... Lula está ficando isolado, sozinho, largado às traças. Em fevereiro eu fiz uma live para vocês dizendo que todos iriam abandonar o bar. Em dezembro do ano passado eu avisei a vocês que a União Brasil ia pular fora. Eu estou avisando a vocês que o Lula virou um leproso, exatamente, Beija-Flor. Foi a live que eu coloquei. Quem não viu, vai aí. Você vai lá nas minhas lives antigas de fevereiro. Eu avisei que o Lula estava virando um leproso político, que ninguém queria ficar perto, que as pessoas estavam se afastando. E no ano passado, aproximadamente em setembro, outubro do ano passado, eu avisei para vocês que quando chegasse dia 1º de janeiro de 2025, começaria a eleição de 2026. Eu avisei, falei assim, gente, para quem está achando que a eleição de 2026 está longe e tal, isso faz quase um ano. Em 1º de janeiro de 2025 vai começar as eleições de 2026. E agora vocês estão vendo movimentações. Então vamos lá para recordar. Vamos fazer um jogo de perguntas e respostas. Quem acompanha a live mais tempo, eu havia dito antes das eleições municipais que um município em especial do Brasil, a articulação que fosse feita para ele iria ditar 2026. Eu falei isso lá no começo de 2024. Eu quero saber com vocês, qual município foi esse que eu falei para vocês que a articulação daquilo que fosse acontecer iria estar nascendo 2026. Logo em seguida, eu falei para vocês os partidos que estariam fazendo parte desta aliança para 2026. Vamos ver se a gente descobre quais são esses partidos. Quem se lembra aqui dos partidos que eu falei que fariam parte desta aliança que estava sendo feita através da cidade de São Paulo, do município de São Paulo? Escolinha do professor Jacaré. Vamos lá. Quem aqui se lembra, eu falei, olha, tais partidos, a partir de agora, Célio Araújo falou um, Luciano falou outro, MDB, PL, PSD, Republicanos e União Brasil. Muito bem. Vocês estão craques de política. Então, o que vocês estão vendo agora é somente... E PP, desculpa, faltou o PP.
O Novo ele já faz parte, mas o Novo não estava dentro daquele espectro de São Paulo, da política da eleição municipal de São Paulo, do acordo que foi feito. Esses partidos do centro, nós avisamos a vocês que o que estava sendo preparado para a Prefeitura de São Paulo já era reflexo do que viria em 2026. E agora, hoje à noite, eu vou mostrar para vocês como é que essa jogada vai ser dada. O que vocês estão vendo agora somente é a apresentação vindo à tona, aquilo que nós já estamos mostrando para vocês há muito tempo. Então, a nossa intenção é que vocês entendam política. Sabe por quê? Se vocês não entenderem política, vai virar essa história de fla-flu, de pessoa, sabe, ansiosa, que não tem paciência de entender. Tudo que você vai falar, a pessoa fala que é blá, blá, blá. Tudo que você vai dizer, a pessoa vai falar assim, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Mas tem hora que é necessário. É feito aqui, ó, estou tomando, falou a Valéria. É feito, é ruim, dói, é chato. Mas às vezes o remédio é ruim, é amargo. Porque você tem que tomar aquele remédio para você melhorar. Muitas vezes você tem que passar por situações que você não gosta, que você não quer. Então, nós estamos chegando no momento decisivo, onde as coisas começam a acontecer e vocês vão começar a observar movimentações que muitas vezes vão deixar vocês um tanto quanto, né? Eu estava vendo algumas pessoas comentando na internet, olha, o Bolsonaro pode ser preso amanhã. E a gente está num momento delicado, onde o sistema está abandonando quem eles colocaram lá atrás. Então é um momento que nós estamos vivendo exatamente agora. Ninguém gosta do Alcolumbre, ninguém gosta do Hugo Mota, não são do PL, nunca fizeram parte do nosso ambiente político, mas eles foram colocados ali num determinado momento porque não tinha alternativa. Mas eu também avisei, além de tudo isso que eu tinha falado para vocês, que vocês iam observar que a partir de um determinado momento, essas duas figuraças iriam começar gradativamente a mudar de lado. Gradativamente, essas pessoas iriam começar a mudar o discurso. E por que, meus amigos, isso vai acontecer? Não estou dizendo que aqui já aconteceu, isso é só um caso, vocês vão começar a acompanhar vários casos desse jeito. E por que isso vai começar a acontecer? A eleição está chegando. Esses caras vão ter que eleger deputados e senadores. Está apertando o cerco está ficando muito apertado. O Lula está isolado. O Haddad acabou de derramar lágrimas de crocodilo, entenderam? Então, o Gabriel José acabou de escrever aqui, Kassab abandonando, não quer aliança. Quem viu o ACM Neto dando a declaração que União Brasil, que agora é uma federação com o PP, não vai estar com o Lula em 2026. Kassab, União Brasil, ou Republicanos do Marcos Pereira, o Marcos Pereira do Republicanos, que era todo carinhos com o Lula, deu uma declaração dizendo que não aceitava o IOF e já falou que vai derrubar caso seja pautado, que a bancada vai derrubar. E o PSD do Kassab, que eu mostrei nessa foto, liberou a bancada. Se fosse colocado em votação hoje, eles não estariam fechados com o governo, ele liberou, cada um vota do jeito que bem entender. Olha a situação. E dentro do próprio governo, além desses partidos de base aliada hoje, o próprio PT apresenta um decreto legislativo para derrubar a medida do Lula. Deputados do PT. É o fim. Não à toa, o Haddad desandou a chorar. Numa plateia selecionada, porque hoje a plateia deles é selecionada. Eles são incapazes hoje de ir para a rua para se apresentar para todo mundo. E agora o Alckmin. Então, é bom vocês começarem a se preparar e se acostumar, porque daqui por diante vocês vão ver um desembarque total. Está apertando, está chegando a hora, vai apertar o cerco e vai se falar mais o quê? Eu só quero lembrar que vocês estão sendo fundamentais para a mudança do Brasil. Não permita que manifestações derrotistas tragam vocês para baixo. Nós vamos ter uma sequência de turbulências no Brasil. O negócio vai ficar muito feio, mas muito feio. E eu mostrei já nas lives anteriores de que, efetivamente, se derrubar o IOF fica feio. Se mantiver o IOF vai ficar feio do mesmo jeito. Não tem como. Então o governo está desesperado, são 20 bilhões que eles não têm de onde tirar, fora os 31 que eles já fizeram de contingenciamento. Nós estamos falando em 51 bilhões de reais. 51 bilhões de reais. Mais de 10%, 12% disso eles roubaram dos aposentados. 12% de um dinheiro que eles não têm de onde tirar em 2025 foi roubado dos nossos aposentados.
E o recado que o Mota deu foi muito claro para a equipe econômica: vocês vão derrubar o governo. Ele não falou vocês vão derrubar essa medida, ele falou vocês vão derrubar o Lula. E o Haddad está no verdadeiro mato sem cachorro. Um abraço a todos vocês, a gente volta mais tarde. Tudo posso naquele que me fortalece, quem nos fortalece é Deus. Fiquem todos vocês com Deus. Até mais tarde. Tchau, tchau, pessoal.